Olá, queridos alunos, estão todos bem? Eu espero em Cristo Jesus que estejam. Hoje estamos aqui mais uma vez para meditar na Palavra de Deus. E nossa meditação hoje se encontra no livro de Ezequiel 37, versos 1 a 14. Vamos ler? Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e diz-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntava cada osso a seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram a carne e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza o Filho do homem, e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé em extremo sobre um exército extremo, sobremodo numerosa. Então me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que disse: Então os ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus dos exércitos: Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, o disse e o fiz, diz o Senhor. Vamos orar? Senhor Jesus, meu Deus, muito obrigada, Senhor, por mais esse dia. Senhor, muito obrigada porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Senhor. Nesse momento eu quero te pedir, ó Deus, que tu venha com teu Espírito Santo encher-me, Senhor, e falar a mim através de mim, Senhor, para que a gente possa estar tocando os corações de todos aqueles, Senhor, que for ouvir essa pequena meditação, Senhor, pequena em número, mas grande, Senhor, porque a tua palavra é viva e eficaz, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, usa-me de acordo com a tua santa vontade. Amém. Então agora nós vamos meditar sobre alguns pontos dessa passagem de Ezequiel 37. No verso 1 a gente vê que a mão do Senhor levou o profeta pelo Espírito e deixou no meio de um vale de ossos secos. Deus o levou ao vale. Ele não foi por si mesmo, nem pela mão do inimigo. Foi a mão do Senhor que o levou. Às vezes, quando estamos passando pelo vale, pensamos que seja o inimigo ou que estejamos em pecado. Mas nem sempre são os nossos pecados ou o inimigo que nos leva para o vale. Deus nos leva para o vale para nos ensinar algo. Ele quer nos mostrar algo que ainda não conseguimos perceber. Ele nos leva ao vale, mas não nos deixa sozinhos. Fica conosco, nos fortalece e nos capacita a fazer a sua obra. Ele quer que nós, seus servos, nos levantemos com ousadia, na unção do Espírito Santo, para profetizarmos vidas que estão espiritualmente mortas. E então, queridos, agora nós vamos meditar sobre o versículo 2 e 3. No versículo 2 fala que Deus fez o profeta andar ao redor do vale, não pelo meio, para que o profeta não pisasse os ossos secos. Os ossos secos aqui representavam a nação de Israel, que se encontrava morta espiritualmente. Quando Deus nos mostra a fragilidade de alguém, não é para a gente se sentir melhor que essa pessoa, nem para ficar apontando seus pecados. Deus quer que levemos a palavra de vida para que essa pessoa possa se levantar. No versículo 3 fala que Deus fez uma pergunta para Ezequiel:
né? Ele perguntou se esses ossos poderiam reviver. E a resposta de Ezequiel foi: Senhor, tu sabes. Então, quando Deus pergunta, não é porque Deus não sabe dar resposta. Deus perguntou a Ezequiel porque Deus queria que Ezequiel refletisse sobre a situação. Então, quando Deus nos pergunta, nos mostra alguma coisa e nos questiona, não é porque Deus não sabe o que vai acontecer, porque Deus sabe de todas as coisas. Mas Ele quer que a gente medite sobre essa situação e a gente encontre a nossa própria resposta, reflita e veja o que a gente pode fazer para mudar essa situação. Porque tem coisas que Deus faz e não precisa da gente, mas Deus quer nos usar. E tem situações que Deus quer usar o homem, como é o caso desse vale. Deus quer que a gente se levante para mudar situações, para levar vida aos mortos espiritualmente. A nossa nação está vivendo momentos difíceis, a gente tem visto momentos difíceis, e nós precisamos nos levantar com ousadia em nome de Jesus, para determinar a vitória, para determinar a nossa vitória, a vitória da nossa nação em nome de Jesus. Então, nos versículos 4, 5 e 6, Deus ordena ao profeta que profetize vida sobre os ossos secos. Ele requer de cada um de nós cristãos que nos levantemos em favor dos que sofrem. Nós precisamos estender as mãos ao necessitado, orar, clamar a misericórdia de Deus sobre a vida daqueles que estão perdidos. Quando o servo do Senhor, cheio do Espírito Santo, clama, Deus age e muda situações, pois para Deus não há impossíveis. Nós precisamos nos levantar, nós precisamos perceber quem está ao nosso lado, que está precisando de ajuda. A gente precisa ajudar, não só com oração, mas também, às vezes, ajudar materialmente, que às vezes as pessoas estão passando necessidade. Do nosso lado, a gente não tem capacidade de estender a mão para ajudar. Deus não se agrada que a gente seja omisso. Deus quer que nós sejamos a presença dEle, que nós somos representantes de Deus aqui na terra. Nós somos servos do Senhor para servir os nossos irmãos, adorar a Deus e servir os nossos irmãos. Então, que nós possamos, a cada dia das nossas vidas, estar atento àquele que está precisando. Se materialmente a gente pode ajudar, vamos ajudar. Mas, às vezes, é só uma oração, é só uma palavra de vida mesmo. A gente tem que ter misericórdia, a gente tem que ter amor pelo nosso próximo, a gente precisa fazer a obra de Deus de uma forma digna, mostrar que nós temos esse amor de Deus em nossos corações, porque senão que diferença nós vamos fazer aqui, se a gente não ajuda o nosso próximo, se a gente não ora pelo nosso próximo, se a gente não intercede, se a gente não leva uma palavra de vida. Nós somos boca de Deus aqui na terra, nós precisamos falar de vida. Nós não podemos entrar nessa onda do mundo de que tudo vai mal, de que cada vez é pior, as coisas estão ruins e difíceis. Mas nós temos um Deus que pode todas as coisas e as pessoas precisam saber disso. E quem tem que falar isso somos nós, os servos de Deus, tá bom? Nos versículos 7 e 8 fala o seguinte, que quando o profeta profetizou vida, houve um rebuliço. Cada osso encontrou seu osso, cresceram os tendões, a carne e a pele e se tornaram corpo completos novamente. Quando obedecemos a voz de Deus e nos posicionamos em nome de Jesus, repreendendo o mal, o inferno treme e devolve tudo aquilo que eu havia roubado. Então, nós temos que observar duas coisas aqui. Primeiro aqui, quando ele fala do rebuliço, houve um rebuliço, quer dizer que houve uma desordem, os ossos querendo encontrar seu osso. Você imagina um cemitério cheio de ossos secos e esses ossos querendo encontrar cada osso o seu osso e depois crescendo tendões, crescendo carne, pele. A confusão que fez. Às vezes, nas nossas vidas está uma confusão, mas essa confusão não quer dizer que nós estamos passando por um momento que não vai ter situação. Essa confusão, às vezes, esse reboliço, é Deus mexendo o que precisa ser mexido para que nós cheguemos aonde Ele quer. Porque a nossa vitória está vindo, mas às vezes para a nossa vitória chegar até nós, Deus precisa tirar algumas coisas, mexer algumas coisas que às vezes nem nós percebemos que precisa ser tirada. E Deus sabe. E de repente Deus faz um reboliço na nossa vida, muda as coisas de lugar, para depois a gente chegar àquele ponto onde Deus quer que nós estejamos. Para depois Deus poder abençoar a nossa vida.
Tem situações que Deus não pode nos abençoar, porque dependendo de como eu estiver vivendo a minha vida, a gente mesmo, eu, você, dependendo do que nós estivermos fazendo, a gente impede o agir de Deus nas nossas vidas. Por exemplo, se a gente estiver pecando deliberadamente, então a gente tem que reconhecer que tem alguma coisa errada, pedir perdão para que Deus possa viver na nossa vida. Assim também, às vezes, é o nosso irmão do lado que precisa, às vezes, de uma palavra, porque às vezes ele não está vendo, e o Espírito Santo, às vezes, quer nos usar, e a gente não permite que o Espírito Santo nos deixe. Vamos ficar sensível ao Espírito Santo para ele nos usar grandemente, nos ajudar a mudar nós mesmos e ajudar as pessoas que precisam, porque sem o Espírito Santo a gente não pode nada. Vamos pedir o Espírito Santo que nos encha a tal ponto que não haja lugar para nada que não agrade a Deus. Que quando somos cheios do Espírito Santo, a gente procura fazer a vontade de Deus. E outra coisa também é que obedecer a Deus, né? O profeta foi obediente em tudo que Deus mandou. Nós também precisamos obedecer a Deus, né? Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos repreender o mal, que quando a gente está cheio do Espírito Santo e a gente se posiciona e repreende o mal, não há inferno, não há demônio que resista, porque não há nada que não trema diante do nome de Deus, não há nada que Deus não possa derrotar. Então, quando a gente se levanta no nome de Deus, não tem inimigo que vai nos deter. A gente precisa se levantar, a gente precisa se levantar a nosso favor, a favor da nossa igreja, a favor da nossa nação. A gente tem que fazer a diferença, nós somos servos de Deus, estamos aqui para fazer a diferença na face dessa terra. Vamos ter ousadia, vamos pedir ao Espírito Santo para nos dar ousadia. Dos versículos 9 e 10, agora já não eram só ossos, havia corpos, mas os corpos estavam sem vida. Então o profeta profetizou o Espírito, e os mortos reviveram, e se tornaram um grande exército, um exército numeroso sobre a face da terra. Nós precisamos clamar para sermos cheios do Espírito Santo, pois sem ele não passamos de corpos mortos. Que sejamos cheios do Espírito Santo de Deus para vivermos de acordo com a vontade de nosso Pai. Nós precisamos clamar. Se houver uma igreja que tenha uma brasinha, daqui a pouco vai pegar fogo e incendiar. O avivamento nunca começa com muitos. O avivamento começa, às vezes, com uma pessoa. Sempre começou com uma pessoa, com poucas pessoas. Se em cada igreja da face da terra tiver uma pessoa cheia do Espírito Santo, buscando a presença de Deus, com o tempo essa pessoa vai incendiar aqueles que estão espiritualmente mortos ou fracos, debilitados na fé, e vamos nos tornar um exército numeroso na face da terra e vamos contagiar esse mundo, porque não tem nada que não possa ser contagiado pelo poder do Espírito Santo. Não tem pessoas que resistam ao poder do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo faz muita diferença na face dessa terra. Nós precisamos clamar a Deus para que sejamos igreja cheia do Espírito Santo, porque nós somos a igreja. Nós somos igreja do Senhor aqui na terra e nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo. Não podemos deixar virarmos ossos secos. A nossa igreja não pode ser um vale de ossos secos. A nossa igreja precisa ser uma igreja viva e eficaz, uma igreja que ama, uma igreja que vai à luta, uma igreja que faz o inferno estremecer. Dos versículos 11 a 14, Deus explica ao profeta que os ossos secos eram a nação de Israel, que estava espiritualmente seco e sem esperança, e fala do seu plano de restauração para a nação. Hoje, nós estamos vivendo num vale com essa pandemia. Pessoas estão morrendo física e espiritualmente sem esperança, sem ninguém que lhes socorra. Nós não podemos ficar parados, indiferentes ao sofrimento das pessoas. Nós temos que nos levantar, ajudar de toda forma que for possível, nos fortalecer em Cristo e fortalecer a fé daqueles que estão a ponto de desistir. Temos que clamar para que Deus entre com provisão. Nós precisamos orar, agir e demonstrar o amor de Deus com as nossas atitudes. E assim, pela fé, em breve nós seremos um exército sobre o comando do nosso general Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, cabe a cada um de nós fazer a diferença aqui nessa terra. É promessa de Deus a restauração daqueles que o buscam. Então vamos orar para Deus restaurar a nossa nação, para Deus restaurar a igreja dele da face da terra.
para que Deus repreenda todo esse mal que está parando sobre todo o universo. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo fale aos nossos corações melhor do que eu. Amém?